boa noite. Meu nome é Jaciane, sou aluna do curso Licenciatura em Física, o EMANEST, do Polo de Vitorino Freire. Hoje irei apresentar a minha microaula com o tema Campo elétrico criado por um condutor esférico eletrizado. Bom, uma superfície esférica tem a mesma curvatura em todos os seus pontos. Por isso, em um condutor esférico solitário eletrizado, a densidade superficial de cargas é a mesma em todas as regiões de sua superfície externa, que se apresenta, portanto, uniformemente eletrizada. As observações a respeito de campo elétrico feitas no item anterior também são válidas para condutores esféricos em equilíbrio eletrostático. Então, como a gente vê nas aulas sobre o poder das pontas, a gente vê que os materiais, os corpos, pontiagudos, como um triângulo, a sua carga, ela se concentra mais nas pontas, Já no condutor esférico, quando a gente coloca uma carga sobre ela, o que é que vai acontecer? Essas cargas, elas vão se concentrar na superfície após ela entrar em equilíbrio eletrostático. Ou seja, a nossa esfera, a gente colocou uma carga lá, ela vai se encontrar em equilíbrio eletrostático, então as suas cargas, vão se concentrar somente na superfície. E então o nosso campo elétrico, campo elétrico interno, ele vai ser nulo. A gente também vai ver a questão de as fórmulas, necessárias para a gente encontrar o campo elétrico interno, sempre quando for na superfície esférica vai ser igual a zero, para encontrar o campo elétrico afastado, para um campo elétrico próximo, desde que ele não toque na superfície, e para encontrar o campo elétrico da superfície. Então, a fórmula para encontrar o campo elétrico afastado é constante vezes a carga em módulo, dividido pela distância ao quadrado. Para a gente encontrar o campo elétrico próximo, a gente vai precisar da constante vezes a carga dividido pelo raio ao quadrado. E para a gente encontrar o campo elétrico superficial, a gente vai pegar o quê? A gente vai pegar o valor que se obter dessa forma e dividir por 2. No entanto, vai ser campo elétrico próximo dividido por 2. Agora a gente vai ver um exemplo onde vamos aplicar, essas fórmulas. Então a gente tem aqui, uma esfera com um raio. O raio é a distância entre o centro e a superfície, Então o nosso raio vai ser de 20 centímetros. E também vamos ter um ponto, Por exemplo, aqui, em que a distância entre ele e a superfície da esfera seja de 10 centímetros. Então, aqui a gente vai colocar sobre ele uma carga de 40 microcoulomb. 40 microcoulomb, Então, a gente já tem as nossas informações. Também para resolver, a gente vai precisar da constante. Como a gente já sabe, a constante no vácuo é igual a 9 vezes 10 elevado a 9, Newton por coulomb. Então, a gente já vai obter aqui as
mais informações. O nosso campo elétrico interno, como é uma esfera, vai ser nulo, né? Igual a zero. O campo elétrico afastado. Qual seria o nosso campo elétrico afastado? Bom, a fórmula é a seguinte, que a gente já viu, né? Constante vezes a carga dividido pela distância ao quadrado. A nossa distância, ela não vai ser somente essa entre o ponto P, né, e a superfície. Não, a gente vai ter que colocar a distância entre o ponto P e o centro da nossa esfera. No caso, a gente vai somar a distância 20 mais 10. Então, a nossa distância é 30 centímetros. Vamos colocar na fórmula. Campo elétrico afastado é igual a constante, que é 9 vezes 10 elevado a 9, vezes a carga, que é 40 microcoulomb. Microcoulomb é o que? É 10 elevado a menos 6, dividido pela distância ao quadrado, no caso 30 centímetros. Centímetros é o que? 10 elevado a menos 2, né? Coloca entre parênteses para elevar ao quadrado. Então, a gente vai multiplicar agora. 9 vezes 40 é 360, né? 9 vezes 40, 360, vezes, conserva a base e faz o jogo de sinal com os expoentes. 9 menos 6 é igual a 3, dividido pela distância ao quadrado, né? 30 ao quadrado é 900. 900 vezes 10, e a gente multiplica o expoente, que é 2 vezes 2, 4. Menos com mais, menos. Campo elétrico afastado é igual a 360 dividido para 900, que é 0,4. Repete a base, o expoente de cima, e repete esse como o sinal do expoente trocado. 4 negativo vai positivo. Campo elétrico afastado é igual a 0,4 vezes 10, só conserva, né, uma base, e faz o jogo de sinal com os expoentes. 3 mais 4 é 7. Em notação científica ficaria como? A gente andaria uma vírgula para lá, ficaria 4 vezes 10. Como mandou a vírgula, né, diminui um aqui, fica 6 Newton por coulomb. Então, a gente achou o valor do campo elétrico afastado aqui nesse ponto, que é 4 vezes 10 elevado a 6 Newton por coulomb. Agora, nós vamos procurar, né, o campo elétrico próximo. Qual seria o campo elétrico próximo? Constante vezes a carga dividido pelo raio ao quadrado. O campo elétrico próximo é a constante, que é 9 vezes 10 elevado a 9, vezes a carga, que é 40 microcoulomb. Microcoulomb é 10 elevado a menos 6, dividido pelo raio ao quadrado. Qual é o nosso raio? O nosso raio é a distância entre o centro e a superfície, que no caso seria 20 centímetros. Então, vai ser o quê? 20 centímetros é 10 elevado a menos 2. Coloque entre parênteses, né? Porque é ao quadrado. Nosso campo elétrico próximo é igual a 9 vezes 40, 360, vezes, repete o 10, né? E faz o jogo de sinal com os expoentes. 9 menos 6, 3. Dividido por 20 ao quadrado, que é 400, né? 400 vezes 10. 2 vezes 2, 4. Menos com mais, menos. Campo elétrico
é igual a 0,9, que é 360 para 400 é 0,9, vezes, repete a base ou expoente de cima, repete de baixo com o sinal do expoente trocado. Campo elétrico próximo é igual a 0,9 vezes 10 elevado a 7 Newton por Coulomb, ou faz a notação científica, né? Mandou uma vírgula aqui, fica 9 vezes 10, como mandou a vírgula, diminuiu aqui. Elevado a 6 Newton por Coulomb. E para a gente achar o último, né? Que é o campo elétrico superficial. Só lembrando, o campo elétrico próximo, ele é um pouquinho afastado da superfície, tá? Ele não chega a encostar na superfície. Agora que a gente vai encontrar o campo elétrico da superfície, que vai ser o quê? Campo elétrico próximo dividido para 2. No caso, vai ser esse valor aqui dividido para 2. Campo elétrico superficial é igual a 9 vezes 10 elevado a 6, né? Newton por Coulomb, dividido por 2. A gente divide o 9, né? 9 dividido para 2, que é igual a 4,5. Repete a base e o expoente. Então, fica 4,5 Newton por Coulomb. Esse é o valor do campo elétrico aqui na superfície. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Boa noite.